João 15, 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos outros, pelos amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então, só para a gente entender um pouco do contexto aqui, Jesus está falando para os discípulos, naquela quinta-feira, horas antes dele se entregar pela gente. Ali o próprio Jesus se apresenta como iniciador de um povo pretendido por Deus. Por quê? Porque Israel não tinha cumprido a função que era proclamar as boas novas. No Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado simbolicamente de videira. E em diversas vezes na Bíblia isso acontece. Isso era reconhecido pela autoridade, pelos povos. Então, simbolicamente, Israel era conhecido como a videira. Não precisa abrir, mas em Gênesis 12, 1, 3, o Senhor dizendo a Abrão, ele vai falar o seguinte: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Quem quer essa grande terra? Quem quer esse povo? Se a gente for ler Êxodo 19, 1, 6, diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu um monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos seus descendentes, aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como transportei sobre asas de águias, e os trouxe para perto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Claramente a gente enxerga aqui a promessa que Deus tinha para o povo de Israel. O povo de Israel era para ser aquele povo onde Deus falaria: ó, você quer me conhecer? Aquele ali é meu povo, eu tenho uma promessa para esses caras, e esses caras são os caras que vão espalhar as boas novas. O povo de Israel chegou a dar alguns frutos, só que frutos que não permaneceram. Depois disso, por descuido da vida espiritual de cada um, começou a dar frutos ruins. Só para a gente entender mais um pouquinho, eu vou ler um trecho de Isaías
Se você quiser abrir, Isaías 5, 1, 7. Eu vou ler na mensagem que ela se apresenta de uma forma diferente. Vou cantar um cântico para meu amado, uma canção de amor a respeito de sua vinha. O meu amado tinha uma vinha linda e bem situada. Ele capinou o solo e arrancou o mato, plantou as melhores videiras, construiu uma torre e um tanque de prensar uvas. Era uma vinha de qual se orgulhava. Ele esperava uma produção de uvas seletas, mas tudo que conseguiu foram uvas azedas. Agora prestem atenção no que eu estou dizendo. Vocês que vivem em Jerusalém e em Judá, o que acha que está acontecendo entre mim e a minha vinha? Lembrem-se de alguma coisa que eu tenha feito a ela para que não produzisse o esperado? Se eu esperava uvas boas, por que só colhi azedas? Bem, eu vou dizer a vocês o que eu vou fazer com essa vinha. Eu vou arrancar a cerca e deixar que seja arruinada. Vou derrubar o portão e deixar que seja pisada. Vou transformá-la num terreno baldio. Os espinhos e as ervas daninhas vão tomar conta. Vou dar ordens às nuvens, não chovam sobre aquela vinha. Nunca mais. Nunca mais. O que vocês estão entendendo? A vinha do Senhor dos Exércitos, de anjo, é a nação de Israel. Todos os homens e mulheres de Judá são um jardim do qual ele tinha tanto orgulho. Ele esperou uma colheita de justiça e observou que eles se matavam uns aos outros. Ele esperou uma colheita de equidade e só ouviu gemidos das vítimas. Então, só para a gente entender um pouco esse contexto da videira, videira era o povo de Israel, em que Deus tinha colocado uma moral nesse povo. Falou, eu quero vocês como meu povo. Eu separei uma terra prometida para vocês espalharem as boas novas por aí. O que o povo de Israel fez? Fracassou muito feio. Diante de um fracasso, desse fracasso de Israel não ter sido uma videira frutífera, Jesus chega e ele se apresenta como ele sendo a videira verdadeira. Então o que acontece? O que um povo fracassou, Jesus chega e fala assim, o que Israel fracassa, eu sou. O povo de Israel, uma videira infrutífera, frustrante. Aí ele chega e fala, eu vim para consertar as coisas. Eu sou a videira verdadeira. Se você é um filho de Deus, se você crê em Cristo, você precisa estar firmado nessa videira, que é em Jesus, que é a videira verdadeira. Amém? A primeira parte que a gente pode abordar aqui é nos relacionarmos sabendo qual é o papel de cada um. Então, o texto diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então a gente precisa entender qual que é o papel de cada um aqui. A gente tem Deus, o Pai, o agricultor. A gente tem Jesus Cristo, o Filho, a videira verdadeira. E nós, os cristãos, somos os ramos. Mas além de tudo isso, o desejo maior do agricultor é que a videira se torne cada vez mais produtiva. Então, para que ela se torne cada vez mais produtiva, ele precisa regar. Ele precisa podar os galhos que não estão dando fruto. E os que estão dando fruto, ele precisa podar para que amadureça esses galhos e dê mais frutos ainda. Todo aquele que, estando em mim, não der fruto, ele corta. A gente precisa entender uma coisa. Todos os cristãos são vocacionados a darem frutos. Todos os cristãos são vocacionados a darem frutos. Se não dão frutos, o Pai corta. Por quê? Você é um galho que não dá fruto, que você está sugando a energia dessa videira sem produzir nada. Resumindo, você está atrapalhando. Se você é um cristão que está acomodado, você não tem dado os frutos, você está atrapalhando. E aquele que tem dado fruto, Deus pede para podar, para que seja mais frutífero. Alguém já fez aquela oração assim, Deus, por favor, me poda? Nossa, para quê?
Você está lá, Deus, estou numa vida confortável, as coisas estão indo bem, o trabalho está indo bem, a família está legal, tive um aumento, pô, tá tudo indo bem tranquilo. Eu estou dando frutos, aparentemente, como eu enxergo. Deus, dá uma podada para ver se eu cresço um pouco mais e as coisas melhoram na questão frutífera. Nossa, para que isso? Eu lembro que a última vez que eu pedi isso para Deus, no dia seguinte eu já tentei dar Ctrl Z, Deus, tem como voltar atrás? Tava legal, eu estava crescendo, eu não precisava pedir para Deus podar. Mas é o que Deus faz. E quando a gente fala nos frutos, que fruto a gente está falando? Você pode abrir em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como eu disse, a função do Pai é podar aqueles que estão dando fruto e cortar aqueles que estão sugando energia sem produzir nada. Diante dessas colocações, a gente entende que os ramos infrutíferos são supostos discípulos que experimentaram uma conexão externa com Deus e um relacionamento artificial. Porque, embora criam e sigam Jesus, em algum sentido a sua ligação não foi efetivada por uma relação interna. A gente usa o termo, parece que não virou a chave. Então a gente vê vários casos de clientes, olha isso. A gente vê vários casos de cristãos em que estão aqui todos os finais de semana. Estão na igreja há 10 anos. A gente olha para esse cara e fala, nossa, esse cara é crente. Por quê? Porque tá aqui todo final de semana. Chega cedo, é o primeiro a chegar, é o último a ir embora. Só que quando a gente começa a conversar de fato com esse cara, parece que não virou a chave. Por quê? Porque o relacionamento dele com Deus é baseado num relacionamento externo, superficial. É o cara que acha que vir todo domingo de manhã na escola dominical, vir sábado no escape, é ter relacionamento com Deus. Aí ele pega lá o aplicativo da YouVersion, entra lá em devocionais, eu já fiz meu devocional hoje, check. Isso é um relacionamento, faz parte, você tem que estar aqui na igreja. Se um aplicativo tem sido uma ferramenta boa para você ler a palavra de Deus, amém. Só que é um relacionamento raso. Não para por aí. Quer um exemplo de um ramo que não deu fruto? Judas Iscariotes. Que era um cara que estava ali do lado. Foi apontado por Jesus como alguém que, embora tivesse submetido à palavra que transforma, não estava limpo e deveria ser removido dali. Foi um cara que caminhou com Jesus. Estava do lado, sabia as paradas que estavam acontecendo, viu o que Jesus fazia, mas parece que não virou a chave. Por quê? Conhecia de ouvir falar? Conhecia um Deus que ele não estava interessado em ter um relacionamento profundo? Se você entende que vir à igreja todo final de semana, participar de tudo, fazer boas ações dentro da igreja, é ter de fato um relacionamento com Deus, e isso não é ser frutífero. A Bíblia é muito clara com a questão da salvação. A salvação não é uma ação, é um processo. Então, você aceita Jesus, você crê nele como seu Senhor e salvação, como seu Senhor e Salvador, a mudança começa. Caso não haja mudança, não há salvação, porque a salvação implica em mudança. Como que você aceita dentro de você um Deus vivo? Um Deus grande, um Deus gracioso, misericordioso. A gente conhece o Deus que a gente serve. Como que você aceita esse cara dentro de você, para você começar a seguir e para fazer parte da sua vida e nada muda? Não faz sentido, porque não tem nexo com o Deus que a gente conhece. O Deus que a gente conhece, onde ele chega, ele transforma. Onde ele chega, ele deixa o rastro dele. Ele deixa o amor. Ele deixa a graça.
Então, quando a gente ouve, não, eu aceitei Jesus, aí, pô, sigo o cara aí, mas é que cada um tem o seu estilão, né? Eu sou mais aqui na minha, tal. Cara, se não há mudança, talvez você precisa começar a questionar um pouco se Deus de fato está com você. Se Deus de fato permanece em você. O segundo ponto que a gente pode analisar aqui é a maneira correta de nos relacionarmos com Jesus. Então quer dizer que tem uma fórmula, uma maneira... Não, não é. Não é um padrão. Mas o como a gente precisa se relacionar com Jesus é permanecendo nele. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vou fazer um teste. Corta um galho de uma árvore, pega esse galho, faz um buraquinho na terra, coloca o galho ali, aduba, rega, vê se cresce alguma coisa. Acho difícil. No verso 3, a gente percebe que a gente tem um agente purificador para deixar essa videira mais frutífera. O que é? É a palavra. Vocês que já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. É através da palavra de Deus que a gente se torna mais limpo, mais firme, mais frutífero. E depois de limpo, a gente encontra a maneira de se relacionar com Cristo. Somente através da permanência em Cristo Jesus, podemos usufruir de todas as bênçãos do que é ter um relacionamento com Ele. O que é permanecer? Fala em sinônimos de permanecer. O que é permanecer? Ficar, continuar. O que mais? Conviver. Enraizar, subsistir. Em quem? Em quem que a gente se enraiza? Em quem que a gente se mantém? Em quem que a gente continua? Em Cristo. Não tem como a gente dar fruto se a gente não estiver em Cristo. Fato. Fato. Se você acha que você tem dado fruto longe de Cristo, ou com um relacionamento raso com Cristo, pode ter certeza que vai ser como a nação de Israel. Vai ser frutos que não vão permanecer, que não vão durar nada. Serão talvez algum fruto momentâneo, que isso acaba. Deus, Ele quer da gente que nós demos frutos que permaneçam. O terceiro ponto que o texto fala é que a gente precisa se relacionar amando os irmãos. Então o texto fala assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhe ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. No acampamento a gente falou muito sobre relacionamento. Relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o meu próximo, relacionamento com Deus. E na verdade, quando a gente enxerga esse cenário e a gente entende ele, a gente percebe que como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com o meu próximo, é uma consequência de como tem sido o meu relacionamento com Cristo. Porque se a gente ama um Deus que é amor, não faz sentido eu falar que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. Qual que é o nexo disso? Calma aí, você me ama, mas eu sou amor. Então você tem que amar o seu próximo. Porque se você me ama, cria um paradoxo nessa parada. E às vezes a gente entende, tá, cara, a Bíblia fala muito de amor, que eu tenho que amar o meu próximo, que eu tenho que amar o meu inimigo. Aí tem gente que fala, não, eu amo, mas cada um no seu lado. Não, eu amo, mas, assim,
é colega. Eu amo, mas então qual que é a forma de amor? Como que eu tenho que amar? Aí a gente vê que Deus envia o seu Filho para a terra, para morrer por nós, para mostrar de fato o que que é amor. Então Deus falou o seguinte, beleza, vocês não estão sacando como que é amar uns aos outros. Então, Jesus Cristo desce como homem, em carne. Para quê? Para morrer por nós, para que a gente tenha salvação e vida eterna. A maior prova de amor. Você quer aprender como se ama? Ama um estrangeiro como Jesus amou. Ama um excluído como Jesus amou. Ama o seu melhor amigo que negou ele 3 vezes como Jesus amou. Ama um cara que seguia ele de lado e ele chamou para caminhar junto com ele. Esse cara entrega ele para morrer. Ama sem esperar nada em troca. Ama quem nem te conhece. Se a gente quer aprender o que é amor, se a gente quer aprender como que a gente tem que amar, é copiando quem é amor. O amor é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então, se a gente quer entender o que é amor, a gente tem que copiar Jesus. Que tipo de amor é esse? Abre em Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que fácil, né? Em momento nenhum, Jesus fala que seguir ele vai ser fácil. A gente fala, mas como que eu vou viver esse amor? Porque, desculpa, não dá. Dá. Porque Jesus veio como homem, em carne e osso, para mostrar que é possível. Só que em momento algum, muito pelo contrário, ele fala para os seus discípulos, ele fala para quem está ao redor dele, que seguir ele, copiar o que ele faz vai ser fácil. Pelo contrário, ele fala o seguinte, você quer me seguir? Você quer me copiar? Você tem certeza disso? Ele faz o contrário de, por favor, falta alguns seguidores aí para bater mil likes aí, bater 1000 seguidores lá. Vamos dar uma ajuda aí, porque eu estou precisando de seguidor. Pelo contrário, ele fala assim, cara, você tem certeza que você quer me seguir? Porque me seguir não é fácil. E eu nunca vou falar que me seguir vai ser fácil. O que eu estou falando é que me seguir, lá no final vai valer a pena. Por quê? Porque eu sou amor, eu sou graça, eu sou misericórdia. E em mim está a salvação. O quarto ponto é a gente se relacionar com o objetivo de frutificar. O homem naturalmente não escolhe a Cristo. A gente só escolhe a Cristo quando a gente experimenta o seu amor divino. Deus nos escolhe. A escolha de Jesus aos discípulos, ela se estende a gente. Jesus ali escolheu os seus amigos para caminhar junto com a gente. Para caminhar junto com ele, desculpa. E a Bíblia fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso fica muito evidente, que a gente tem que dar frutos nos nossos relacionamentos. É Jesus que toma a iniciativa de nos fazer alvo do seu amor. Alvo do amor do Pai. Alvo da sua alegria. Alvo da sua amizade. Jesus nos escolheu para conceder um grande privilégio. Produzir frutos. Frutos que permaneçam. E voltando à figura da videira, nós cristãos estamos em Cristo com o privilégio de dar fruto. O que é dar fruto? Reproduzir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é bondade, Deus é mansidão. E quando a gente ama a Cristo e a gente se firma nele, a gente tem o privilégio de reproduzir o caráter de Cristo nas nossas vidas. E finalmente no verso 17, Jesus conclui isso.
Meu mandamento: amem uns aos outros. Jesus conclui dizendo que a obediência e o amor são os dois lados da moeda para que a gente seja frutífero. Amor, obediência. Isso tudo tem que caminhar junto se a gente quer seguir a Cristo. Se a gente quer dar frutos. Se a gente quer fazer parte dessa videira, da videira verdadeira. Eu sempre dou um exemplo para a equipe, sempre quando a gente está junto, e eu acho que os caras estão cansados já de ouvir isso, mas eu sempre gosto de dar o exemplo da esponja. Se você pegar uma esponja, mergulhar ela num balde com água, aí você tira a esponja do balde com água, você espreme, o que sai? Se você pegar a esponja, mergulhar num balde com um suco de laranja, você tira do balde, você espreme, sai o quê? O que a gente faz? Às vezes a gente pega a nossa esponja durante a semana, mergulha num balde de lixo. E a gente quer chegar no final de semana, quer chegar na escola, quer chegar na faculdade, e a gente quer espremer, quer que saia água limpa, quer que saia suco, quer que saia vinho. A gente precisa mergulhar e se encharcar nesse balde da presença de Deus. Para que a gente pegue a nossa esponja e a gente esprema e saia a presença de Deus. A gente precisa pegar a nossa esponja e mergulhar na palavra. Para quê? Para que quando a gente esprema a nossa esponja, para quem estiver à nossa volta, veja a palavra. A gente precisa pegar a nossa esponja e mergulhar em paz, em amor, em bondade, em mansidão. Para quê? Para que quem esteja à nossa volta, quando a gente apertar a nossa esponja, eles vão ver através da nossa vida paz, amor, bondade, mansidão. Eu queria ler esse mesmo texto de João. Na mensagem. Queria que você fechasse seu olho e que você prestasse um pouco atenção, com muita clareza no que o texto quer falar. O texto ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que eu comuniquei. Vivam em mim. Venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Não imaginam que colheita terão. Vocês não fazem ideia do fruto que vocês vão dar se vocês estiverem num relacionamento íntimo comigo. Separado, vocês não podem produzir nada. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos, saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que eu tenho feito. Guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito. Que a minha alegria seja a alegria de vocês. Que a alegria de vocês amadureça. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos seus amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que mando.
Eu não chamo vocês de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu chamo-os de amigo, porque contei a vocês tudo que ouvi do meu Pai. Lembrem-se, vocês não escolheram, eu escolhi. Lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do Pai. O que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele lhe concederá. Mas lembrem-se, o mandamento principal: amem uns aos outros. Deus, Ele não quer um relacionamento com você de checklist. Ele não quer que você chegue no final do dia e fale assim: palavra lida, louvor escutado, devocional feito. Ele não quer isso. Ele quer um coração quebrantado, num relacionamento íntimo e orgânico com Ele. E se isso acontecer, a gente vai dar frutos. E frutos que a gente nem imagina. Para quê? Para honra e glória dele. Porque o nosso papel aqui é honrar e agradar o Pai.